Então, boa tarde, pessoal, para todo mundo que está aqui nos assistindo agora. Então, hoje a gente tem a presença da professora Caroline Sica, que é nutricionista, né, Carol? E faz parte do projeto Mãe Bebê. E ela veio falar um pouquinho para a gente, fazer uma parte introdutória a respeito desse assunto que por vezes é bem polêmico até, né? A gente ouve muito da cultura popular do uso de chás, mas a gente tem que ver um pouquinho o lado das orientações específicas da Organização Mundial da Saúde a respeito desse assunto. Então, vou convidar a Carol para dar início à apresentação dela. Obrigada a todos que conseguiram participar hoje. Então, boa tarde, pessoal. Então, como a Bárbara já falou, né, eu sou a Prof. Caroline, eu sou nutricionista de formação e já trabalho nessa área de materno-infantil há alguns anos, né, então, quando a Bárbara me trouxe o convite, né, será um prazer vir conversar um pouquinho com você sobre essas questões de chás, que a gente sabe que tem muitas dúvidas, muitos mitos, muitos tabus, né? Então fiquem super à vontade para ir conversando e perguntando, tá? Então também trouxe a questão da parceria, né, de um outro projeto que a gente tem dentro da Universidade Fevale, que é o programa Mãe Bebê, onde a gente também trabalha com esse público de gestantes e de crianças até os 3 anos de vida, onde a gente aborda toda essa questão de desenvolvimento, né, do período gestacional, desenvolvimento da criança, a questão da alimentação, né, então é uma parceria que a gente está fazendo desses dois projetos também, tá? Então, o tema que me foi proposto vir conversar hoje com vocês é chá para bebês e crianças. É possível? Né? Então, essa é uma grande pergunta que se faz, né? E é uma prática muito comum ainda das mães, né, e familiares ao redor estarem oferecendo um chazinho, uma aguinha, né, para a criança antes do período recomendado, tá? Então, eu não tenho como começar a falar de crianças sem antes falar de uma recomendação que é de extrema importância, né, pensando no desenvolvimento e na alimentação das nossas crianças. Tá? Então, a gente, até os 6 meses de idade, a gente tem uma recomendação que é da amamentação exclusiva. Tá? E quando a gente trabalha com essa questão de amamentação exclusiva, é somente o leite materno. Né? Então, nesses 6 primeiros meses de vida, a gente não tem orientação, a gente não tem indicação de estar dando chá, de estar dando água, de colocar nada nem na chupeta, né, para o bebê. Então, nesse período, que é muito comum, né, não sei se vocês em algum momento já presenciaram isso, ou já tentaram oferecer, né, um chazinho para cólica, um chazinho para acalmar o bebê, né, então nesse período a gente não tem orientação para a oferta desses chás, tá? Por quê? Porque a gente tem uma questão, né, além de ser o leite materno um alimento essencial e um alimento rico para o bebê, né, com todas as questões de nutrientes, a gente já tem essa questão da água, que é uma grande preocupação das mães, né? Ah, meu bebê está com sede, né? Então, dentro do próprio leite materno, a gente tem dentro da composição dele, nós já temos um percentual de água, que seria para essa questão da hidratação do bebê, tá? Então, nesses 6 primeiros meses, eu vou reforçar isso muito, tá? Que a gente não deve orientar nada, nada, nada além do leite materno, tá? Então, os chás, eles são contraindicados nesse período, nos 6 primeiros meses de vida, tá? Por a gente não ter nada comprovado de segurança também da oferta desses chás, né? Porque temos alguns chás que eles podem ser tóxicos para o nosso bebê, se consumido em grande quantidade e uma consistência muito forte também, tá? Então a gente não recomenda de maneira alguma. Além disso, né, o chá ele pode sim estar interferindo na questão da absorção desse leite materno também, além de ocupar, né, a capacidade gástrica desse bebê, então ele vai estar ocupando o estômago desse bebê com esse outro líquido,
que, na verdade, ele não tem, nutricionalmente falando, ele não tem nada para o desenvolvimento, não tem nada para agregar o desenvolvimento da criança nesses 6 primeiros meses de vida, tá? E na prática comum, assim, normalmente o chá ele vem acompanhado de algum tipo de açúcar, né? Um pouquinho de açúcar, um pouquinho de mel, que também é contraindicado nessas crianças até os 2 anos de idade, tá? Então, a gente tem uma grande crença, né, de, eu vou dar um chazinho para passar a cólica do bebê. Aí o familiar vai lá e prepara o chazinho e acaba colocando muitas vezes um pouquinho de açúcar, né? Porque o açúcar aí já vai acalmar, já vai diminuir a cólica do bebê. O que que acontece, né? O açúcar, ele produz movimentos maiores na questão do intestino desse bebê, que consequentemente, em vez de melhorar a cólica, ele vai ter uma produção muito maior de gases na barriga desse bebê e que pode sim causar um desconforto ainda maior, tá? Então, essa questão do chazinho com um açúcar, ele é contraindicado não só por não fazer efeito, né, mas por acentuar esse sintoma que os familiares estão querendo amenizar, que no caso seria a cólica, tá? E o mel também a gente contraindica, né, em questão do botulismo, então ele pode ser fatal, né, nesses primeiros anos de vida da criança, por isso que o mel ele é totalmente contraindicado no primeiro ano de vida, tá? Então, até os 6 meses de idade, a gente não deve oferecer nada para a criança, além do leite materno, tá? Se é uma criança que já teve, que por algum motivo não conseguiu ser amamentada, né, de forma exclusiva, ela está recebendo uma fórmula, ou está recebendo algum outro tipo de leite, a gente orienta a questão da introdução da água, tá? E não do chá. Então, a água, quando a criança não está mais nessa amamentação exclusiva, ela sim vai ser introduzida, né? Ela vai ser ofertada para essa criança, mas o chá ainda não, tá? Então, a recomendação que a gente tem, né, de todos os órgãos que trabalham com essa questão de oferta, né, de alimentos líquidos e qualquer outro tipo de bebida para a criança, a recomendação é que até o 6º mês a gente não introduza nenhum tipo de chá, tá? Mesmo que seja esse que a gente tenha plantado em casa, né, a gente não faz uso desse tipo de bebida para as crianças até o 6º mês de idade, tá? Já a partir, então, da pergunta inicial, né? Posso dar o chá para o meu bebê, então, a partir de que idade? A partir de quando que eu posso estar ofertando, né, esse chá? O que vocês acham, assim, quem está aqui, né, participando? Vocês acham que a gente pode ofertar o chá a partir de que idade para o bebê? Se podemos ofertar chá? O que vocês acham? Conseguem participar aqui pelo chat mesmo? Alguém já ofereceu chá para os filhos, netos, sobrinhos, amigos? Minha mãe disse que já nasceu tomando chá. Eu também sou do tempo do chá para se usar o chá para tudo, mas realmente não sei a resposta correta para a pergunta, Claudinei. Tá certo, Claudinei. Tudo bem, então vamos ver um pouquinho, né? Isso que a Daniela trouxe, né? E o Claudinei também. Então, é muito comum e a gente vê até hoje disso, de se estar oferecendo chá de forma muito precoce, né? Mas que bom que a Bárbara e a Daniela não ofereceram, né? O chá. Então, que isso era uma prática muito comum mesmo, né? E o que a gente ouve, né, e também já se vivenciou, era muito nessa questão do acalmar e da cólica, né? Então, o que a gente tem de orientação, tá? A orientação é que, a partir do 6º mês de idade desse bebê,
ele pode sim receber alguns tipos de chás, tá? Que eu vou estar trazendo aqui para vocês. E que esses chás sejam bem clarinhos, assim, vamos dizer, que a gente mal coloque, né, a planta ali e que de preferência seja natural, né, e não aqueles de sachêzinho, porque dentro daqueles de sachê a gente ainda não tem a gente não tem 100% de certeza, né, do que tem ali dentro desses chás também. Então, a gente orienta que seja um chá o mais natural possível, tá? Então, a partir do 6º mês, a gente consegue, sim, estar ofertando. Não tem essa obrigatoriedade, tá? Não é obrigado a gente ofertar chás para os bebês, mas quando a família entende, né, ou a rede de cuidado dessa criança entende que é importante estar ofertando o chá para essa criança, a gente pode sim estar ofertando, tá? Uma questão bem importante é que o chá ele não pode substituir a água dessa criança, tá? Então não deixem de ofertar água, né, para essa criança. Ela tem que estar consumindo, né, uma quantidade de 30 a 40 ml de água de 5 a 6 vezes ao dia, tá? Então, essa criança ela tem que estar se hidratando de forma adequada, e quando a gente fala em hidratação, a gente fala em água e não o chá, tá? E a recomendação que a gente tem de chás a partir do 6º mês de idade é, no máximo, 2 vezes ao dia, tá? Num volume de 30 ml por vez, tá? Então, é uma quantidade muito pequena, tá? Que a gente tem. Então, realmente, é só para satisfazer o desejo desses familiares, né? Para estar oferecendo o chazinho para a criança, tá? Mas eu vou reforçar isso, que a gente não pode estar substituindo a água dessa criança, tá? E aí eu pergunto para vocês, que tipos de chás que a gente pode estar ofertando para os nossos bebês? Quais que vocês acham que a gente pode ter uma segurança em estar ofertando para o nosso bebê? Acho que o mais comum que se fala é o poejo, né? É o que mais se fala para bebês. O que mais que vocês acham que a gente pode estar oferecendo para o nosso bebê? Camomila. Mais algum? E qual? Erva doce. E qual que seria essa finalidade de estar ofertando esse chá? Por que vocês acham que a gente tem essa necessidade? Ou qual que seria essa finalidade da gente estar ofertando esse chá para os nossos bebês? Para acalmar. Essa é a primeira fala que se tem, né? Vamos acalmar as crianças, vamos dar um chazinho para ver se eles se tranquilizam, para ver se diminui um pouquinho a corda deles, né? Cólicas, gases, isso aí, tá? Então a gente tem, né, bem descrito questão de digestão, Giovanni, isso aí. Então o que a gente tem bem descrito, que pode ser ofertado, né, de forma segura para os nossos bebês e também para as crianças, tá? São esses 4 tipos, né, de chás, onde são os principais e os mais falados, né, e os mais descritos também na literatura que são ofertados, que é a camomila, né, a erva doce, a cidreira e a hortelã, né? Então, a grande maioria deles tem esse papel mais relaxante, né, e no qual ele também trabalha com algumas questões de desconfortos, né, principalmente cólicas, gases, né, que isso faz parte do amadurecimento da criança, tá? Então, só para
reforçar também o que eu tinha falado antes, ali até o 6º mês, sem ofertar chá, sem ofertar açúcar, né? A cólica do bebê, ele é um processo fisiológico natural, tá? Então, todos os bebês, eles vão ter cólica, tá? Algumas crianças vão ter essas cólicas de forma mais acentuada, né? E outras nem tanto, tá? Por que que existe esse processo e por que que existe a cólica dentro do desenvolvimento desse bebê, tá? Porque depois que o bebê nasce, toda a parte do trato gastrointestinal do bebê, toda a parte de digestão, de absorção do leite, ele ainda está num processo de formação, tá? Até porque ele passou durante 9 meses dentro, né, do útero, onde ele acabava se alimentando ali dentro, onde ele tinha todos os nutrientes necessários para o período, e ele não tinha essa mobilidade do intestino, né? Então o intestino dele acabava não trabalhando da maneira como trabalha fora do útero, tá? Então depois que o bebê nasce, é um processo de adaptação, né? Onde o intestino ele começa a funcionar na sua naturalidade, e com isso ele tem o processo de formação de cólica exatamente por isso, pelo esse amadurecimento do intestino, né, todo esse amadurecimento de absorção do alimento, né, do processo de digestão, para depois ter a eliminação das fezes desse bebê. Então, a cólica, toda criança tem, tá? Isso é bem importante também da gente reforçar. Só que umas têm uma intensidade maior e outras têm uma intensidade menor, tá? Então, depois do 6º mês, a gente pode sim estar utilizando, se é uma criança que ainda manifesta essa questão da cólica, esse processo de digestão, ou tem muitos gases, né? Que a gente tem crianças que sim, têm formação maior de gases, e muitas vezes também tem uma relação com o tipo de alimentação que essa criança está ingerindo, né? Porque a gente tem sim alimentos que são maiores produtores, né, de gases, então dependendo de uma criança que consome alimentos mais ricos nisso, tá? Então a gente pode sim estar ofertando, né, um chazinho de erva doce, no qual vai aliviar um pouquinho, né, esses sintomas, mas eu vou reforçar também de novo que todos esses chás eles têm que ser ofertados sem nenhum tipo de açúcar, tá? Lembrem, o açúcar ele vai produzir mais gases, o açúcar ele vai causar mais desconfortos nessa criança. Então, ao invés da gente estar ofertando uma bebida para aliviar esses sintomas, a gente vai estar potencializando esses sintomas, tá? Então, nenhum desses chás, eles devem ser ofertados com açúcar, tá? Então, a orientação que a gente tem, tá? Que são esses 4 principais sintomas e situações no qual a mãe ou os familiares querem ofertar um chá para a criança, tá? Ou para o bebê ou para a criança. Então, para a cólica, a orientação que a gente tem é um chazinho de erva doce, a gente pode colocar um pouquinho de anis também, que tem uma função anti-inflamatória, então ela vai estar auxiliando nesse processo, daqui a pouco tem alguma questão mais anti-inflamatória no processo de digestão e na funcionalidade do intestino desse bebê, então a gente pode sim estar ofertando esses 2 tipos de chá. Por uma questão mais de digestão, assim, uma criança que, né, tem algum desconforto, ou a mãe observa que a barriguinha do bebê está mais distendida, né, ou o bebê acabou comendo além do que deveria, enfim, né, várias situações assim que podem estar dificultando esse processo de digestão. A gente tem a orientação, né, tanto da erva doce quanto da cidreira, que podem estar auxiliando também neste processo de digestão. Para acalmar as nossas crianças, para relaxar, né, que eu acho que muitas famílias acabam ofertando isso, ofertando chá nessas situações para acalmar. O mais comum, né, realmente é a camomila, onde a gente tem esse efeito calmante natural, né? Então também a gente pode estar ofertando de forma bem segura para as nossas crianças, tá? Na quantidade recomendada. Então também não podemos sedar as crianças, né, com chá de camomila para ver se elas ficam um pouco mais quietas, tá? Então a gente pode sim estar ofertando
tanto a camomila quanto o hortelã, eles têm esse potencial de relaxamento, tá? Uma coisa que é bem utilizada também na prática e que isso na literatura ele traz como um método, né, de utilização para as crianças é utilizar alguns tipos de chás também no banho. Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? De colocar na banheira, no local onde a criança toma banho, colocar um pouquinho desse chá, né? Isso também pode ser feito, tá? Isso aí não tem contraindicação, né? De colocar, por exemplo, um chazinho de camomila no banho da criança, para ela já ir relaxando, né? Já ir naquele momento que já é para ser um momento mais tranquilo, pode ser utilizado também, tá? E para situações mais relacionadas à imunidade dessa criança, por exemplo, a resfriados, uma criança que tem acaba tendo resfriados mais de repetição, né? Enfim, ou mora num clima que favorece essa questão dos resfriados, a gente tem o chazinho de limão, né? No qual a gente pode utilizar junto com um gengibre também, que são alimentos fontes de vitamina C, né, que vão estar nos auxiliando nessa questão de imunidade, né? Então, esses chás podem ser utilizados com seguridade também, tá? E além desses chás específicos, né, da questão de plantas, assim, a gente, na nossa prática, a gente orienta muito a questão do chá de frutas também, né, com cascas de frutas, não sei se vocês já experimentaram, se já ouviram falar, né, a gente pode sim estar fazendo, né, por exemplo, o aproveitamento, né, dos alimentos já também, fazer um chazinho com a casca do abacaxi, né, então pode ser utilizado, né, com a casca da laranja, com a casca da bergamota, que a gente tem muito aqui também, né, então isso são coisas que a gente consegue orientar, né, muitas vezes tranquiliza essas mães que têm essa necessidade muito grande de estar dando algum chá, que é um chá completamente, né, natural, que a gente não tem nenhum risco de toxicidade, né, então por ser do próprio alimento, e são partes desse alimento que seriam desprezados, né, que seriam jogados fora. Então, a gente também orienta essa questão dos chás de frutas, né, ou cascas, enfim, também podem ser utilizados, tá? Então, isso são coisas que a gente, na prática, a gente vê um resultado muito legal, assim, não só de efeito para o bebê ou para a criança, mas também de tranquilizar as nossas mães ou familiares, né, de estarem ofertando um chazinho para as crianças, tá? Então, estes são os 4 tipos de chás que a gente tem bem descrito, né, que a gente trabalha de uma forma segura, a gente consegue orientar sim, a partir dos 6 meses de idade, reforçando a idade da criança, tá? E que isso não seja também uma frequência, né? Que a criança pode tomar isso de forma esporádica, né? E, de novo, a questão que o chá não substitui a água, tá? Então, não deixem de ofertar a água para o bebê ou para a criança e, no lugar da água, ofertar o chá, tá? Então, a gente pode sim estar incluindo o chá, mas nunca deixar de ofertar a água. Até porque quando a gente trabalha com uma questão de hidratação, a gente tem que estar muito atento, tá? Porque o que a gente tem bem descrito, o que a gente orienta? Que para hidratar alguém, para hidratar uma criança, um bebê, a gente tem que ter uma bebida em temperatura normalmente ambiente, né? Para poder fazer o efeito de hidratação. Quando eu oferto uma bebida um pouco mais quente, muitas vezes eu não tenho esse efeito de hidratar essa criança. Dependendo da temperatura dessa bebida ou da quantidade em excesso que essa criança pode estar ingerindo, a gente pode estar tendo um efeito contrário, tá? Então, nunca substituam a água mesmo pelo chá, nem por outra bebida qualquer, tá? Então, a partir dos 6 meses, a gente pode, sim, estar ofertando esses chás mais neutros, né? E que têm algumas funções já bem descritas e que podem, sim, auxiliar em qualquer uma dessas 4 situações que eu trouxe aqui para vocês, tá? A gente tem que ter um cuidado muito, muito grande
com chás que possuem a questão da cafeína, tá? Porque eles podem, sim, causar maior irritabilidade nessas crianças, eles podem deixar essas crianças um pouco mais agitadas, né? Eles têm potenciais de interferir na qualidade do sono dessas crianças, além do que elas interferem na absorção de dois nutrientes extremamente importantes no período de crescimento dessas crianças, tá? Que é o ferro e o zinco, tá? Então, quais seriam esses chás, tá? Então, o principal deles é o chá preto, né? Que a gente também é super conhecido, o mate, o chá verde, né? Todos esses chás que têm um fator mais estimulante, a gente deve evitar para as crianças, tá? Independente da idade, principalmente pela questão da dificuldade e dessa questão da absorção desses dois nutrientes. E como a gente falou antes, né? Normalmente o chá ele é utilizado para tentar acalmar ou tranquilizar essas crianças, ou até mesmo, né, na produção, na questão das cólicas e gases. Todos esses chás ou bebidas que têm a cafeína como base, eles vão potencializar isso aí, né? Então, ao invés de acalmar, eles vão agitar. Ao invés de melhorar a cólica, eles vão irritar ainda mais essa questão do trato gastrointestinal, no qual eles vão estar causando um maior desconforto, consequentemente um aumento dessas cólicas, e eles também podem estar produzindo mais gases nesses bebês e nessas crianças, tá? Uma dúvida que, né, surge muito aqui para nós, aqui do Sul, a questão do chimarrão também, né, já fazendo o link. Então, o chimarrão também, não tem nada muito descrito sobre o chimarrão, tá? Mas pensando nessa mesma lógica dos chás que possuem a questão da cafeína, na nossa erva, ele também tem, né, um fator estimulante e tem a cafeína ali dentro também, tá? Então, o chimarrão, ele, quando for realmente ofertar para uma criança, que já seja aquele chimarrão um pouquinho mais lavado, né? Que não seja os primeiros, onde essa concentração de cafeína ela tá mais intensa, ela tá mais forte também, tá? E reforçar essa questão da absorção desses nutrientes, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado muito, muito grande, né, na oferta desse tipo de chá. Eles não são muito comuns na nossa prática, né? O que a gente mais ouve, os relatos, as vivências das pessoas são com relação àqueles outros que a gente falou anteriormente, o que vocês trouxeram, né? Principalmente a questão da camomila, da erva doce e da cidreira, né? Que são os que mais a gente escuta, que são ofertados para os nossos bebês e para as nossas crianças, tá? Mas se porventura, né, vocês tiverem esses chás em casa, tentem evitar, tá? Porque eles podem sim ter efeitos contrários, né? E podem ter uma interferência e até daqui a pouco numa questão de desenvolvimento nutricional dessas crianças, né? A gente pode apresentar algumas deficiências de nutrientes em função da oferta desse tipo de chá, tá? Então, esses chás, eles são contraindicados, o que a gente tem de orientação, e os chás, eles devem ser ofertados longe das principais refeições, tá? Isso eu acho que eu não tinha falado antes. A gente tem que ofertar eles, espaçar um pouquinho, né? A criança ou o bebê fez a refeição, dê em torno de 1 hora para poder ofertar. Por quê? Porque qualquer outro líquido ele pode atrapalhar nesse processo de digestão desse alimento também, tá? E na absorção desses nutrientes. Então, como o chá, a gente já tem uma substância a mais nele, ele pode ter essa interferência principalmente na absorção desses nutrientes, né? Então, eles devem ser ofertados nos intervalos, quando os familiares sentirem essa necessidade de ofertar o chá, tá? Mas, para deixar como mensagem, assim, né? Não existe essa necessidade da gente estar ofertando para chás para bebês e crianças, tá? Mas se a família entende essa necessidade e quer muito estar ofertando, a partir dos 6 meses a gente já tem a liberação para a oferta desses chás, tá?
daqueles ali que eu trouxe para vocês, numa quantidade reduzida, né? E que ele não substitua a água da rotina dessa criança, tá? E evitando esses chás onde a gente tem a questão da cafeína mais presente, né? No qual eles podem estar trazendo efeitos contrários do que a gente deseja, tá? E que podem estar interferindo na alimentação e absorção desses nutrientes dessas crianças, tá? É um tema ainda muito discutido, né? Quando a gente vai pesquisar, a gente vai estudar sobre essa questão dos chás. É algo ainda que, por incrível que pareça, ele ainda também é muito contraditório, tá? A gente tem vários estudos nos quais eles nos mostram que sim, que podem ser utilizados, que não tem nenhum potencial prejudicador, que seja prejudicial para o desenvolvimento dessa criança, mas também a gente tem alguns outros que trazem alguns pontos contras, né? Então ele ainda é um tema muito, muito discutido, né? E na nossa prática a gente tenta avaliar sempre caso a caso, né? O porquê que a família quer ofertar, qual é a situação que a gente está entendendo e que a família quer, né? Para a gente ver se não existe outras formas de tranquilizar essa família, né? E outras formas de daqui a pouco estar introduzindo ou reorganizando, né, o hábito alimentar dessa criança, o hábito de vida dessa criança, questão de horários, né? Então, que nem das cólicas, dos gases, a gente consegue muitas vezes contornar essa situação através da alimentação, sem ter que introduzir algum tipo de chá, tá? Então, ele realmente é um tema ainda muito, muito polêmico, né? Quando a gente para estudar e se apropriar dessa temática, né? E a gente tem vários pontos divergentes de profissionais, tá? Então, eu trouxe aqui o que a gente já tem, né, de evidência mesmo, e o que vocês podem ofertar com seguridade e com tranquilidade para as crianças a partir dos 6 meses de idade, tá? Antes disso, somente o leite materno, no qual não tem essa necessidade de introdução nem de água e nem de chás. Tá? Eu fico à disposição, né, para a gente poder conversar, que vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa, tá? Mas é esses 4 tipos de chás que é o que a gente tem bem descrito, assim. Então, realmente, não temos um leque muito grande e que esses chás sejam, né, da própria planta mesmo, de forma mais natural possível, tá? Para que a gente possa tá evitando qualquer outro tipo de contágio, enfim, tá? Então, fico à disposição. Carol, muito obrigada pela tua apresentação. A gente tem, enquanto que tu estava apresentando, né, nós fomos conversando entre a gente, assim, pelo nosso grupo de WhatsApp, né, de algumas questões que a gente poderia ir complementando a respeito da tua fala, que vai muito ao encontro realmente daquilo que a gente também orienta, sempre dizendo a questão do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, né? E o fato de que realmente a utilização de chás, seja antes dos 6 meses ou até mesmo antes de 2 anos de idade, é algo que vem muito do uso tradicional. Não é algo que é recomendado usualmente e que se tem como prática habitual até profissionais da saúde orientarem o uso. Então, isso a gente nota que é muito do uso popular mesmo. Exato. Então é importante a gente atentar para algumas questões, assim. Até a Alexia e o Giovanni, eles gostariam de fazer uma complementação, assim, né? Claro, das tuas falas, assim, com o material que eles também elaboraram. Deixa eu verificar aqui, essa aqui é a apresentação, porque as plantas que tu indicaste, elas estavam todas, assim, presentes nas nossas pesquisas. E acho que a única que tu não comentaste assim foi o eucalipto. Uhum. Né? Então, eles vão falar um pouquinho mais disso e um pouquinho a respeito de outras questões. Tá certo. Tá? Deixa eu botar aqui.
E aí eu disse para eles que eu ia iniciar só fazendo essa observação aqui, né? Que a maioria dos chás, de uma forma geral, se a gente for olhar a literatura do Ministério da Saúde, indica que somente crianças com idade superior a 12 anos podem fazer uso. E aí se entende que é uma criança que já está com o trato gastrointestinal maturado, com todo o seu sistema de eliminação renal e hepático maturado, e que ele poderia também dar conta de todos esses constituintes que fazem parte de um extrato de um chá medicinal. Né? Então, por isso essa indicação de um uso superior a 12 anos, e aí muito importante aquela tua fala que resgata, falando da importância de se dar chá bem fraquinhos, né? Que eles sejam bem fraquinhos, que eles sejam bem diluídos, para que não se sobrecarregue esse trato gastrointestinal da criança. E como eu disse antes, né, que a medicina popular é o que mais se apresenta nessa faixa etária, o uso. Não se recomenda, os profissionais de saúde não recomendam o uso, vai muito mesmo da cultura da família e dos cuidadores e dessa rede de apoio que essa criança tem. Eu vou deixar a palavra agora com eles. Olá, boa tarde a todos. Como vocês já me conhecem, né? Eu sou a Alexia e eu vou fazer só uma complementação ao que a prof. Carolina falou, né? Em questão das plantas ali que ela deu de exemplo. Eu vou também dar o eucalipto, né? Que muitos têm conhecimento dessa planta. É uma planta bem conhecida aqui no sul, né? Ela é boa porque suas folhas elas podem ser utilizadas para chás e para óleos essenciais também, além de ser usadas também para inalação em forma de vapor, né? Além disso, também ele é encontrado em xaropes prontos e chacês. A principal propriedade, atividade do chá, né, é ajudar o aparelho respiratório em função do óleo, o qual demonstra atividade expectorante, fluidificante e antisséptica da secreção, né? Em relação à inalação, que foi comentado, é só permitido para crianças acima de 12 anos, né? E a sua parte utilizada para fazer inalação, para fazer esses óleos, esses chás, é sempre usada as plantas, tá? Agora o colega Giovanni, ele vai explicar a diferença, né, que foi comentado antes do funcho e da erva doce, e depois alguns mitos e verdades que tem sobre o chá. Oi, boa tarde. Complementando a fala, então, da minha colega e dos professores, falando sobre algumas diferenças entre o funcho e a erva doce. Embora elas sejam bem parecidas, cada uma tem suas propriedades. Por exemplo, o funcho tem as folhas mais finas, as flores amarelas e suas sementes são mais alongadas, em comparação à erva doce. E a erva doce, ela também possui as flores brancas, as folhas mais largas e os frutos são mais arredondados e pequenos. Isso aqui. E agora falando sobre alguns mitos e verdades, que também já foi algo que a prof. Caroline citou, que sobre não é recomendado que os bebês tomem chá é verdadeiro, quando em questão do leite materno, que é até os 6 meses deve ser apenas o recomendado pela OMS é só o leite materno. Sobre adocicar a bebida antes de oferecer, que seria falso, porque antes do segundo ano de vida é proibido adoçar qualquer tipo de alimento e bebida para as crianças. E sobre os chás ajudar a dormir melhor é verdadeiro, já que algumas infusões realmente possuem propriedades calmantes que podem ajudar o seu filho a ter um sono de qualidade. Aí eu não sei se alguma prof quer complementar mais. Até, Carol, essa questão da camomila, né? Tu falaste antes da camomila e realmente ela é uma planta bem comum de ser dada para as crianças até. Eu me lembro de uma atividade que a gente fez no Nutrir em Novo Hamburgo um tempão atrás, no Nutrir aqui em Novo Hamburgo, e falamos a respeito da camomila e até as Nutris comentaram com a gente que a camomila é um dos chás que vem muito para eles para ser
dado para as crianças até na merenda escolar. Isso. E a camomila, ela tem uma característica dela interferir um pouquinho na dentição, no sentido de que ela interfere na calcificação. Calcificação. Isso é. Então a gente assim não, nas crianças que estão nesse período aí de dentição, nessa primeira dentição, a gente recomenda que não seja utilizado. Então, claro, quando a gente fala não utilizado, a gente sempre fala em excesso, né? A gente não pode descartar totalmente, porque a gente sabe, como falamos até então, que vem muito do uso popular, vem muito daquela questão familiar. Então, é o uso excessivo mesmo que a gente deve cuidar. Isso aí, e só, né, para reforçar, não tem essa necessidade, né? Então, sim, ela tem um efeito calmante, né? Mas a gente pode ter outros meios de acalmar essa criança, de tranquilizar, sem realmente estar ofertando esse chá. E isso que a Bárbara trouxe é bem importante, a questão da relação e da interferência que ele pode ter também com essa questão da calcificação e com a absorção do cálcio também, né, via alimentação dessa criança. Então, é muito difícil a gente proibir 100% por ser uma crença muito popular e ainda é muito utilizada. A gente não pode colocar um tabu em cima disso e não falar, né? Porque a grande maioria das pessoas, elas acabam ofertando. Então, a gente orienta para que a gente tenha menos danos possíveis, né? No desenvolvimento dessa criança, que é a recomendação. Menor quantidade diária e a concentração dele o mais fraquinha possível, né? Isso mesmo, né? Eu acho que é bem por aí, não tem como a gente dizer que não pode, porque não é por aí, né? E uma das alternativas, até mesmo para relaxar, como tu comentaste, né, Carol, o próprio banho. De repente, então, adiciona essa planta num banho, aqueles ofurôs que são muito utilizados, né? Esse próprio processo vai fazer com que a criança fique mais calma, mais tranquila e vai acabar auxiliando. A gente também tem aqueles naninhas que as crianças acabam usando muito. A gente tem esses naninhas agora com ervas, né? Então ali dentro fica o cheirinho, fica, né, aquela essência da erva que tem. Isso também é uma outra ferramenta que a gente tem para tranquilizar, para acalmar. E a mesma questão para as cólicas, né? A gente tem aquelas almofadinhas com ervas também, que a gente aquece um pouquinho a almofadinha e coloca no abdômen do bebê. Então, a gente pode sim utilizar as plantas de outra maneira, né? Sem ser via ingestão mesmo, né? Então, a gente pode achar outras estratégias para aliviar essas questões, né? Exato, aquelas bolsas com semente, né? As bolsas térmicas com semente. Algumas delas apresentam esses aromas justamente com essa finalidade. É verdade. Mas então tá, né? Eu acho que era isso assim que nós tínhamos para apresentar hoje. Eu agradeço imensamente a participação da Prof. Caroline, da disponibilidade que ela teve aqui de trazer e compartilhar com a gente o conhecimento dela. E a gente poder também contribuir um pouquinho para desfazer alguns mitos e também trazer aí algumas informações da nossa prática e que a gente acha que é importante aí para a saúde das crianças. Então, Caroline, agradeço, né, mais uma vez a tua participação. E a gente também, agradeço o convite. Enquanto projeto, também estamos disponíveis, né, para futuras parcerias, então estamos aí. Também, muito obrigada, né? E essas parcerias entre projetos são bem importantes, né, para que a gente possa estar multiplicando cada vez mais os nossos saberes, né, para a população, que eu acho que esse é o grande objetivo dos projetos de extensão, né, que a gente possa compartilhando e fazendo com que essas informações se multipliquem nas comunidades e residências de todo mundo, né. Então, muito obrigada também. Então, tá certo, eu vou interrompendo aqui a gravação.